a Bárbara Sá do Segredos Sempre Amigas. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre a leitura de Inimiga Íntima, livro da Cris Araújo, disponível através da Amazon. Eu fui convidada pela Cris para ler e comentar com vocês um pouquinho sobre essa história. Vou deixar pra vocês aqui embaixo o link do livro e vocês podem tanto comprar através do Kindle quanto ler através do Kindle Unlimited, então corre lá para conhecer um pouco mais sobre essa história. Em Inimiga Íntima, a gente vai conhecer a história da Francine e do Alexandre. A Francine, ela veio de uma família com muitas condições, ela sempre foi uma garota com muitos privilégios e ela tá em uma viagem de cruzeiro junto com a Leda, que é a melhor amiga dela e filha da babá dela, quando ela conhece o Alexandre. O Alexandre, ele é filho de uma família de médicos, então ele também tem um estilo de vida ali mais tranquilo, né, mais tranquilo, favorável. E eles dois vão se conhecer nesse cruzeiro, vão passar ali de um namoro rápido para um noivado e um casamento, e a gente vai começar a vivenciar a história deles dois alguns anos após esse casamento. O X da questão é que a Francine, ela não consegue engravidar, ela tem um problema no útero, que ela tem um útero infantil. E mesmo tomando muitos hormônios, mesmo fazendo um tratamento custoso há muito tempo, ela não consegue gerar uma criança e isso está causando nela uma situação muito desconfortável, porque ela se sente meio que incompleta com relação ao fato de ser mulher e de não conseguir ser mãe, quanto com relação ao marido também, né, de não poder dar um filho para o marido, especialmente porque o marido gosta muito de crianças. E para piorar, ainda existe uma pressão muito forte por parte da mãe do marido dela, que tipo, dá umas indiretas nem um pouquinho sutis com relação ao fato da Francine não conseguir ser mãe. E aí a gente vai vivenciar a história desses dois por um período, de todas essas tentativas de ter um filho, de como é que ela tá reagindo a isso, de como é que o Alexandre também tá reagindo a isso. E durante todo esse tempo a gente percebe o quanto eles dois se gostam, o quanto eles dois se amam, como o relacionamento deles é de fato muito baseado no amor. No entanto, durante esse tempo em que eles noivaram e casaram, a Leda, que era a melhor amiga da Francine, acabou se mudando para outro lugar porque queria tentar a vida, queria conhecer novas pessoas. E aí a Leda acaba voltando, procurando a Francine novamente. Francine se formou em arquitetura, tem uma empresa muito bem vista no mercado de arquitetura e é lá que a Leda vai procurar pela Francine. E ela começa a se aproximar. Só que ela vai se aproximando assim de uma maneira muito, assim, não muito legal, sabe? Ela não fala muito sobre ela, sobre de onde é que ela veio. A gente só sabe que ela veio da Inglaterra, mas a gente não sabe o que ela estava fazendo na Inglaterra. Ela fala sobre o marido, que é um cara um pouco mais velho, que também, né, vai conhecer a Francine, mas que também não fala muito sobre sua profissão. Eles não se abrem muito, sabe? Eles querem saber muito sobre a vida da Francine e do Alexandre, mas eles não se abrem muito. Só que a Francine, ela tá carregando, né, toda aquela história que ela tem com essa amiga, porque é amiga dela desde a infância, então ela não enxerga a maldade naquilo. Mas todas as pessoas que estão ao redor da Francine, inclusive o próprio Alexandre, começam a perceber que a Leda e o Samuel, que é o marido dela, não são pessoas muito confiáveis ou são pessoas assim muito estranhas, muito esquisitas, porque não conversam de fato sobre si mesmos, só querem saber um pouco sobre o outro. E é aí que a gente vai começar a desenvolver a parte mais de suspense da história e a parte mais dolorosa e dramática também. Quando eu comecei a leitura, eu de fato pensei que seria um livro mais de romance, mais sensual, porque também tem muito de uma pegada sensual que a autora colocou. No entanto, quando tem essa chegada da Leda e as páginas vão virando, a história vai começando a emergir num suspense até, sabe? Numa situação um pouco mais complicada que a gente fica tentando desvendar. A Leda, ela é uma personagem que é uma incógnita, porque ao mesmo tempo que a gente visualiza ela como vilã, a gente também, em alguns pontos, visualiza ela como uma vítima, e a gente não sabe qual a linha tênue entre ela ser vítima e ser vilã, se ela é só vítima ou se ela é só vilã. Então, a tentativa de desvendar quem é Leda faz com que a gente queira ler mais e mais rápido. A narrativa da Cris é muito, muito fluida, assim, foi um livro que eu comecei e terminei muito rápido, porque de fato eu queria desvendar e queria entender e conhecer as personagens, sabe? O começo, ele é um pouco mais lento, até os 40%, porque a gente tá vivenciando muito da rotina
da Francine com o Alexandre, que fazem aquele casal perfeito, sabe? Mesmo estando passando por uma situação complicada, que é a questão da infertilidade, eles ainda assim se amam muito e eles ainda assim vivem toda uma vida de conto de fadas até, sabe? Eles são muito perfeitos, assim. Só que conforme a trama vai se desenvolvendo, a gente vai conhecendo outras personas deles dois, a gente vai percebendo que a perfeição é só uma coisa de ótica mesmo, sabe? Que não existe perfeição no mundo. E eu gostei muito que no final a Cris, ela conseguiu lidar com tudo, ela conseguiu fechar muito bem o ciclo da história, ela conseguiu levar a história para um ponto assim muito interessante que me deixou muito satisfeita. Então foi um livro que eu comecei ali empolgada para conhecer um pouco mais da história, empolgada com a questão da sensualidade que ela abordou também de uma forma muito bacana. Depois eu fiquei naquele suspense de identificar quem eram os personagens, de tentar entender o que ia acontecer, de sentir medo da história se desbandear ali para um lado que eu não gostasse. E quando chegou no final, que tudo se concluiu ali, eu gostei muito mesmo. Ela abordou alguns temas também bem interessantes. Ela colocou uns personagens no meio da trama ali que fazem completo sentido e parece que ela montou todo um quebra-cabeça, sabe? Para construir essa história, o que fez com que a trama fosse ainda mais interessante e envolvente para mim como leitora. Como eu já falei para vocês, Inimiga Íntima está disponível na Amazon, vocês podem baixar e ler tanto comprando quanto através do Kindle Unlimited. Eu gostei bastante, não é um livro tão curto, mas também não é um livro muito comprido e como a narrativa da autora é muito envolvente, é uma leitura que você faz super rapidamente. Então se você curte romance com uma pitada mais sensual e se você gosta muito dessa parte mais investigativa, eu acho que você vai gostar bastante de Inimiga Íntima. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, clica aí no joinha e ativa as notificações para você receber tudo que eu publico aqui em primeira mão. Comenta aqui o que é que você achou dessa história, eu tô ansiosa para poder debater um pouco mais sobre essa leitura com vocês. Espero vocês no próximo vídeo, um beijo, tchau!